Como mel sua palavra dá sabor à minha vida, ilumina o meu caminho. Olá, família! Que coisa boa ter você aqui. Mais um dia e eu vou te perguntar, e aí, essa palavra está penetrando na sua alma, está sendo boa semente, está dando frutos na sua casa, no seu cotidiano? Você já está tendo assim, um entendimento? A luz de Deus está vindo e você está tendo soluções a partir da palavra de Deus? Sinto que a mentalidade de muitos está se tornando uma mentalidade evangélica. O que é uma mentalidade evangélica? Uma mentalidade guiada pelo poder da palavra de Deus, da força de Jesus. Por muito tempo, a minha e a sua mentalidade foi perpassada, invadida por tantas coisas horríveis, tantos falsos valores, foi me formando, me constituindo, Senhor. Mas hoje arrebenta esses falsos valores, eu te dou livre acesso para que o Senhor, pela sua misericórdia, possa mudar minha mente, renovar minha mente, construir de novo as minhas memórias e a minha história. E é o que eu desejo para você, em nome de Jesus, uma mentalidade evangélica, um comportamento evangélico, atitudes evangélicas, falas evangélicas, coração cheio desse amor encarnado e verbalizado que é o próprio Cristo. Compartilha, não deixa não, tá bom? Capítulo 19 de São Mateus, do 1 até o 30. Primeiro a gente vai falar sobre matrimônio, criança e vocação. Vamos lá. Após esses discursos, Jesus deixou a Galileia, veio para a Judéia, além do Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ele curou seus doentes. Os fariseus vieram perguntá-lo para pô-lo à prova. É permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu Jesus. Não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhes eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher para rejeitá-la? Jesus respondeu: por causa da dureza do coração, que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornado tais pelas mãos dos homens. E há eunucos que assim mesmo se fizeram eunucos por amor ao reino de Deus. Quem puder compreender, compreenda. Compreenda. Essa é a primeira palavra, gente. Primeiro, a gente precisa ser claro com relação ao matrimônio. O matrimônio é para sempre, neste mundo, até que a morte o separe. Na verdade, recapitulo, corrigindo melhor, eu falo, o matrimônio é até que a morte o separe, ou seja, tem um caráter muito específico de que até que a morte. Então preciso ter muita consciência, quem não casou ainda, tem que fazer uma preparação, tem que rezar, escutar, avaliar. Não é só assim, eu vou casar para não ficar solteira, eu vou casar porque eu quero ter filhos, eu vou casar para demonstrar à sociedade que eu tenho capacidade de casar. Não, tudo isso é uma mentira de Satanás que colocaram na nossa cabeça. Eu vou casar por vocação, por chamado, porque dois se tornar um demora demais. Deixar a casa do pai e da mãe é exatamente deixar os valores e os costumes que eu aprendi, não deixar os valores, tradições, situações, cultura que estão contrárias ao evangelho, contrárias ao matrimônio e viver na fidelidade. Quantos dos nossos antigos lá no Nordeste é muito comum, né? Os homens dizem que, muitos dizem que o homem nasceu para ter 2, 3 mulheres, que está na Bíblia até, justificando a partir de Davi e Salomão, que tinha muitas mulheres. E não tem essa graça de entender que é um ser humano que eu vou demonstrar e firmar uma aliança de amor. Não é uma pessoa para usar e abusar, para satisfazer meu desejo de sexo, não. A gente não pode casar por sexo, embora o sexo esteja incluído no matrimônio, mas nós temos que casar por vocação,
por chamado, porque é difícil. A vocação matrimonial é exigente, é muito amor, renúncia, paciência, amizade. Eu amo meu matrimônio, eu tenho certeza que a vocação e o chamado que Deus me escolheu, o estado de vida que mais me santifica, é o matrimônio. Para vencer minha natureza arruinada, para vencer o egoísmo, para vencer o fechamento, para vencer as mentiras, a falsidade, a arrogância, o orgulho, para me tornar um pouco mais submetida à missão do meu esposo, para que ele apareça. É difícil, é osso, é luta, mas é uma luta vitoriosa se eu tenho vocação e se eu entendo. A minha santidade, o meu ser santo, o meu céu passa por essa vocação. Ter filhos, construir família, assumir responsabilidade não é fácil. Mas se eu tenho a vocação, Deus dá toda a graça para eu ter essa alegria, ter essa força. Não adianta romantizar, iludir, beijo, foram felizes para sempre, não. A felicidade é uma conquista diária de cada passo e cada renúncia que eu vou fazendo. Então é isso aqui que Jesus está dizendo. E outra palavrinha é eunuco, né? O que é eunuco? O eunuco é uma pessoa, primeiro, o eunuco pode ser uma pessoa castrada. Os eunucos eram aqueles funcionários que estavam a serviço da rainha. Para estar a serviço da rainha, para cuidar da rainha, o rei geralmente, quem quisesse trabalhar no palácio, ser ministro do rei, quisesse cuidar especificamente da rainha, tinha que ser castrado. Ele castra para não ter nenhum perigo de relação sexual, de traição, de nenhum tipo de coisa. Então, há muitos que queriam esse cargo, esse poder, e se anulavam, castravam, fechavam as fontes da vida para se tornar eunuco, para ter um alto cargo no palácio e cuidar dos interesses da rainha. E dela também, da guarda, da proteção. É o que Jesus está dizendo, os eunucos que se fizeram por causa, né, desse cargo. Tem os outros que nasceram nessa condição, são eunucos de nascimento. Quem são? As pessoas que têm uma síndrome de Down, um transtorno mental que impede o uso da razão, da consciência, e já nasce, por exemplo, com uma disfunção erétil, com uma situação, né, nos seus órgãos sexuais, que impedem a relação sexual. Acontece, muitas pessoas têm algum problema genético, algum problema na sua parte fisiológica, que não tem a condição de casar, na sua parte neurológica mesmo. As pessoas que nunca vão ter uma relação sexual por uma questão de uma enfermidade, uma doença, um transtorno que advém naquela pessoa. Sim, tem isso. E tem os eunucos, que esses são chamados de celibatários. Por exemplo, os padres, as freiras e os celibatários, eles podem gerar, eles têm todo o aparelho genital funcionando, sexual, tem todo o aparato, tem os hormônios, tem tudo, mas eles renunciam por amor ao reino de Deus. Eles renunciam ter filhos, constituir uma família, para cuidar da família de Deus, para cuidar dos interesses de Deus, das coisas de Deus, da grande rainha, que é Nossa Senhora. Eles se fazem eunucos por amor ao reino de Deus, para arrebatar os filhos para o céu, para cuidar dos filhos de Deus e dedicar a sua vida à plena potência da sexualidade, os desejos, os instintos que estão lá todos funcionando muito bem. Não é porque é padre que não tem desejo sexual, que não tem uma ereção, que não tem, né, um desejo, não é porque é freira que não sente vontade, nada disso, tem frigidez, nada disso. Até precisa ser bastante saudável para poder exercer essa vocação, esse ministério, ser chamado efetivamente a acontecer. Mas eles se fazem assim, eles não são estéreis, são muito fecundos, porque geram almas para o reino de Deus, geram vida para o reino de Deus, cuidam dos filhos de Deus, que é o bem mais precioso de Deus, cuidam das coisas de Deus, que é os filhos, que são os filhos de Deus, na verdade. Então, esse é o eunuco por vocação também. Então, os discípulos dizem, nossa, é difícil demais ser casado. Já que é difícil, tem várias outras opções para que você possa também dar uma resposta vocacional de fecundidade, de união profunda com Deus, de espalhar a semente da boa nova, dedicando exclusivamente à causa do Evangelho, às causas eternas, às causas que nem com a morte os separa, porque o casamento é só para essa vida, para esse século. E todos nós seremos como anjos, como celibatários no céu. Mas eles lutam pelos bens imperecíveis, pela obra eterna, por aquilo que não será tirado nem com a morte. Porque a pessoa vai ser toda de Deus, unida a Deus, entregue a Deus. Depois fala aqui das crianças, o reino dos céus é para quem tem o coração de criança, mais uma vez, coração verdadeiro, da verdade. Humildade é tão somente a verdade, eu não querer parecer o que eu não sou, não querer demonstrar o que eu não sou, fazer o que eu posso, ser o que eu sou diante de Deus, com todo o limite, com toda a grandeza, com todo o pecado e com todas as virtudes, com toda a sombra e com toda a luz, que é próprio do ser humano, com todas as misérias, mas também com todas as benéfices, com toda a santidade, mas também com todo o pecador, que está aí junto, embolado. Então, ser a verdade, a verdade. Não querer o que essa sociedade maluca tem nos colocado. E o jovem rico, gente, é a última aqui. É linda essa história, eu queria meditar muito com vocês sobre o jovem rico.
É muito bonito, a gente sabe. Esse menino aqui, ele se encontrou com Jesus, ele já era uma boa pessoa, ele já cumpria todos os mandamentos, ele queria o reino de Deus, ele queria. Jesus olhou, amou e chamou, mas ele não quis dar uma resposta. Eu e você, muitas vezes, Jesus olha, elege, chama e a gente diz não. A gente tem medo, a gente não dá uma resposta, a gente é tão apegado a nós mesmos, tão apegado à nossa vontade, tão apegado ao nosso gosto, que a gente não dá uma oportunidade para Deus. Foi o que o jovem rico não fez, só sabe que ele é rico e não sabe mais nada dele. Não fez diferença no mundo, só para mostrar para a gente o que nós não devemos fazer. Quando Jesus te olhar, quando Jesus te chamar, quando Jesus te vocacionar para ser dele, não rejeita, não tenha medo. Talvez a resposta da sua vida está hoje nessa leitura. Talvez você vai ser um eunuco por amor ao reino de Deus, um celibatário. Talvez você vai se casar porque esse é o meio mais forte para se santificar. A pergunta para um bom discernimento de estado de vida é essa: o que vai me levar mais intensamente para o céu? O que vai me levar mais intensamente a agradar a Deus? O que mais vai salvar a humanidade, a minha família? Essa vai ser a sua vocação, porque vocação custa suor, lágrima, mas é uma grande alegria, uma grande plenitude e uma grande realização. Então, qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Aquilo que vai te santificar mais, que vai custar mais, amor mais exigente, é a sua vocação. Deus te abençoe e Deus te faça muito feliz. Como mel sua palavra dá sabor à minha vida, ilumina o meu caminho.